Breve relato sobre a obra de Deus no presídio de Salgueiro, Pernambuco. Foi aqui o início de tudo, no ano de 2013. Irmão Dimas, chegando da penitenciária de Petrolina, se juntou ao irmão Rogério, ambos novos convertidos. Esses foram os dois escolhidos por Deus para dar início a essa tão grande obra. Os irmãos investiram na evangelização, enfrentando muitas dificuldades e desafios, e até ameaças de morte. Mas Deus os ajudou em tudo. Mas no dia 19 de novembro de 2015, impelido pelo Espírito Santo, o irmão Rogério foi em missão, fazer a obras de Deus na penitenciária em Petrolina. Em Petrolina, ele não perdeu as oportunidades que surgiram. Lá ele aproveitou e concluiu a sua formação em capelania prisional e hospitalar. Lá ele conheceu a Igreja Missionária Pentecostal de Jesus e foi batizado, mas pouco tempo depois fez o discipulado na Igreja Assembleia de Deus Pernambuco e logo foi aclamado membro da mesma. Continuou então sua missão. Em Petrolina, Rogério conheceu a irmã Jamila. Os mesmos oraram a Deus e Deus confirmou a vossa união. Estava Deus unido ali, não apenas mais um casal, mas sim um casal com os mesmos objetivos e propósitos. Depois de ganhar muitas almas e enfrentar muitas lutas e perseguições por pregar e defender o Evangelho genuíno, exatamente no dia 17 de setembro de 2020, estava o irmão Rogério, regressando para o PSAL com um grande projeto que Deus colocara em seu coração, que era construir um templo no presídio de Salgueiro. Veio com carta de recomendação da igreja emitida pelo pastor Valdemir Farias e foi recebido pelo pastor Luciano Dionísio. Chegando no presídio de Salgueiro, o irmão Rogério logo percebeu a necessidade de investir na evangelização e no discipulado. No dia 18 de fevereiro de 2021, chegou enviado pelo pastor Ailton o pastor Slijanai Carlos. Logo de início, ao saber do trabalho que existia no presídio, o pastor Slijanai Carlo abraçou a causa do Evangelho e no dia 10 de março de 2021, o mesmo já tentou entrar no presídio para visitar os irmãos e evangelizar, mas não conseguiu por causa das intervenções causadas pelo coronavírus. Então, o irmão Rogério, orientado pelo pastor Slijanai Carlos e com a confiança do mesmo, não cruzou os braços e continuou com muito esforço, zelo e dedicação cumprindo a obra de evangelização no presídio de Salgueiro. Foram muitas campanhas, orações e jejum. Então, como Jesus sempre fez no decorrer da história da igreja, mais uma vez, Jesus operou e trouxe um grande avivamento, e dessa vez foi no presídio de Salgueiro, no sertão de Pernambuco. Muitos homens que eram temidos pela sociedade e desacreditados pelas autoridades foram impactados, libertos e salvos pelo poder do Evangelho. O irmão Rogério avançou então para o próximo capítulo. Comunicou ao pastor Slijanai sobre a construção do templo que Deus o encarregou de construí-lo e com a benção do pastor. O irmão Rogério, junto com os irmãos Wilson, Francisco Brasilino, Ezequiel, Galvão, Marcos, o diretor do presídio Nildo Bezerra e o chefe de segurança Rogério, todos unidos. Foi então feita a oração para dar-se início à construção do templo. Deus esforçou as mãos dos trabalhadores, como também moveu os corações dos ofertantes, e assim a obra avançou. O pastor Slijanai foi mais do que um pastor para todos os irmãos no presídio de Salgueiro. Ele foi um amigo sempre presente, um pai sempre aconselhando e orientando. Um detalhe importante, a ser registrado todos os recursos para a construção do templo em geral foram dos reeducandos e alguns poucos irmãos que ajudaram com ofertas generosas. A exemplo desses está o irmão Júnior e o irmão Ubaldo de Petrolina, que foi um amigo e fiel ajudador. Que Deus abençoe a todos.
O pastor Eslijanai Carlos mostrou por meio de suas atitudes que realmente acreditava no Jesus que salvou na cruz um ladrão e salteador. Isso ele mostrou fazendo o que nenhum outro fez. Ele abraçou, confiou e passou para a igreja e para a justiça que aquele que é transformado pelo Evangelho merece confiança e uma nova oportunidade. A justiça acreditou no seu testemunho acerca do irmão Rogério e o juiz de execução concedeu ao irmão Rogério a oportunidade de sair e cultuar 3 vezes com a igreja no templo sede da cidade de Salgueiro. E uma vez onde ele foi permitido ir para uma cruzada evangelística em Lagoa dos Milagres. Foi um momento de muita alegria, emoção e restituição. A igreja agora, já estruturada e bem assistida, investiu também nos trabalhos sociais, como também no ensino do Evangelho para os filhos dos reeducandos. Foram vários trabalhos contando com o apoio do departamento infantil da igreja. No lugar que era sombrio, começou a raiar a luz. A quadra onde foi por várias vezes feita de ringue, onde presos se esfaqueavam, agora virou um santuário de adoração a Deus. Enquanto isso, a igreja continuou avançando. E vários concluíram com êxito o discipulado. A igreja cumprindo o ID do Senhor Jesus e fazendo discípulos em todos os lugares. Vários já foram batizados nas águas e vários foram batizados com o Espírito Santo. A congregação no presídio de Salgueiro não é apenas mais uma congregação, mas sim uma congregação de irmãos avivados e amantes da palavra de Deus. A igreja também investiu no ensino para os casais. E os resultados foram vistos, várias famílias foram reconstruídas e novas famílias foram formadas para a glória de Deus. Hoje em dia, muitos familiares e autoridades reconhecem e agradecem a Deus pela mudança no presídio de Salgueiro após o trabalho realizado pela Igreja do Senhor Jesus. Um presídio onde o que predominava era a criminalidade, as drogas, rebeliões e a violência. Hoje, o que predomina é o Evangelho. No mesmo lugar onde um dia foi a saída das chamas de uma rebelião, em 2014, hoje é porta do templo, onde é manifesta a chama não de rebelião, mas sim a chama do Espírito Santo de Deus. O número de irmãos cresceram, as responsabilidades também. E é em um tempo como esse que nos despedimos do nosso amado pastor Eslijanai Carlos, um homem de Deus que se doou à obra de Deus no campo de Salgueiro, e em especial no PSAL, que no dia 21 de dezembro chegou na filial em Salgueiro, enviado pelo pastor Ailton José Alves, o pastor Joel Calado. Um pastor que veio sem dúvida para marcar um novo tempo na igreja em Salgueiro, incluindo a congregação no PSAL. O dia da sua posse foi marcado por um momento mais que especial para o irmão Rogério, pois o mesmo teve mais uma vez o privilégio de ir para o culto de despedida do pastor Eslijanai Carlos e a posse do pastor Joel Calado. Mas não somente isso, ele também teve um desejo de seu coração alcançado, que era conhecer pessoalmente o pastor presidente Ailton José Alves. Foi muito forte ali a presença de Deus. Então agora, o novo pastor Joel Calado já de imediato mostrou o amor pela igreja, como também o desejo ardente pela obra de Deus nos presídios. Já tendo experiências nesse trabalho, rapidamente adentrou os portões de ferro do PSAL, observador e sempre pronto para ouvir. O pastor Joel Calado acertou com o irmão Rogério uma visita do evangelista e deputado estadual Adalto Santos ao presídio de Salgueiro. Nessa visita, o pastor Joel Calado, juntamente com o deputado Adalto Santos, o irmão Rogério e o diretor Feliciano Júnior, visitaram algumas áreas do presídio. E ao chegar onde era feito os pães dos reeducandos, o evangelista Adalto Santos, como cristão, se condoeu ao ver as condições precárias daquele ambiente de trabalho.
De imediato, o mesmo se dispôs à construção de um novo espaço para uma nova padaria para o presídio. E isso o fez com os seus próprios recursos. Como já falamos anteriormente, agora repetimos, o pastor Joel Calado chegou para ampliar a obra de Deu no Psal e marcar assim um novo tempo da igreja, na filial em Salgueiro. Cremos que Jesus fará coisas maiores, pois grande tem sido o amor e trabalho do nosso amado pastor Joel Calado pelas vidas no presídio de Salgueiro desde o dia que assumiu o pastoreio da igreja nessa filial. Mesmo em meio às adversidades pessoais que enfrenta, como a enfermidade da sua esposa e a enfermidade pessoal, mesmo assim, ele tem sido prudente e constante em sua vocação e amor pelas almas. E os irmãos, vendo essa disposição em seu pastor, tornaram-se ainda mais dispostos para fazerem com alegria a obra de Deus. O pastor Joel Calado tem sido um exemplo e inspiração. O mesmo tem confiado na transformação dos irmãos no presídio de Salgueiro. E foi com essa confiança que ele solicitou ao juiz de execução que concedesse ao irmão Rogério que o mesmo pudesse sair e ser o pregador na abertura da festividade das campanhas evangelizadoras no distrito de Cachoeirinha. Só Jesus para fazer essas coisas. E isso ele faz usando pastores que têm visão de reino e amor pelas almas. É a Igreja Assembleia de Deus, Pernambuco, cumprindo o ID do Senhor, Jesus Cristo, no presídio de Salgueiro. A congregação no Psal louva a Deus pela vida do nosso muito estimado pastor presidente Ailton José Alves, como também pela vida de cada pastor que acreditou e trabalhou por essa obra, em especial o nosso amado pastor atual, Joel Calado. É com muita alegria que celebramos hoje 12 anos da igreja no presídio de Salgueiro e 5 anos da congregação no Psal. És fiel em todo o tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, meu amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus.